Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, quando você não pode deixar de exigir os seus direitos, mesmo com a negativa do INSS? Quantos segurados não estão passando por isso, por esse problema, principalmente agora com relação ao pente fino? Nós falamos esses dias, já tem um burburinho muito forte de uma nova reforma da Previdência. Se você não viu o vídeo, vale a pena você assistir, porque vai interferir em todos os benefícios do INSS, tá? É alguns vídeos atrás desse aqui. Bom, a questão do segurado que enfrenta aí uma negativa do INSS, principalmente nos benefícios de incapacidade, é um cenário que exige muita atenção e conhecimento por parte desses segurados. Quando o INSS nega, por exemplo, um pedido de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou outro benefício de incapacidade, o segurado não deve aceitar passivamente a decisão. Por muitas vezes essas negativas não refletem de forma justa ou completa a condição de saúde desse segurado. Por isso é crucial que você, segurado, conheça os seus direitos e saiba exigir a devida revisão ou apelação da decisão. É para isso que nós trazemos conteúdo aqui, pessoal, para deixar vocês informados, atualizados e mostrar caminhos para vocês. Então, quando você assiste um vídeo desse, você mantém a atenção, você passar por um problema desse, você já sabe o que está fazendo. Bom, o processo de concessão do benefício de incapacidade, o segurado ele tem que agendar, por exemplo, uma perícia no INSS que vai avaliar se o laudo que atesta essa condição de saúde do segurado é completo, é verdadeiro. Nós já falamos que hoje, inclusive, a exigência está aumentando com relação aos laudos, ao conteúdo desses laudos devido aí à inteligência artificial. É necessário um histórico dentro desse laudo, que como está afetando a área profissional desse segurado. Essas perícias são realizadas por peritos do INSS que nem sempre, fazem o que deveriam fazer na condição de peritos, fazer uma perícia que é examinar o segurado, ler a documentação com atenção, ouvir o que o segurado tem a dizer com relação à sua incapacidade e acabam negando, e acabam muitas vezes tomando atitudes injustas, que inclusive a justiça vem contestando demais. E o INSS, em questão jurídica, as coisas também estão apertando, porque querendo ou não, essas negativas do INSS, elas refletem diretamente na justiça, porque o segurado, quando tem os seus direitos negados dentro do INSS, ele vai correr para a justiça. Essa falta de precisão das perícias leva a negativas indevidas, O segurado tem direito de recorrer da decisão, ele não tem a chance ainda de defesa, porque primeiro eles encerram o benefício para fazer com que esse segurado recorra. Deveria se dar um tempo para esse segurado poder, no caso, ele apresentar a sua defesa. Se o laudo não está completo, trazer um laudo completo, mas não é feito assim. E o que acontece? Ações na justiça, O segurado vai ingressar na justiça, porque é uma etapa fundamental também que tem para conseguir que se respeite os seus direitos. É essencial que você continue sempre, enquanto a sua saúde estiver incapacitada, tiver com problema, você continue a insistir para receber o benefício do INSS. Primeiro que o INSS não é uma casa de caridade. Você pagou. E outra coisa, não é porque o perito do INSS diz que você não tem direito ao benefício que ele está com toda a razão. Existem muitos erros, falhas nas interpretações desses peritos, que muitas vezes eles confundem até problemas particulares. Por exemplo, o INSS está em greve. Alguns peritos podem estar trabalhando revoltados e negando benefícios. Quer dizer, transferindo seus problemas para os segurados, que já têm diversos problemas. Eu sempre falo, o segurado chega no INSS com um problema, sai de lá com dois. As principais razões que você tem que continuar lutando pelo benefício de incapacidade é a sua renda, que está diretamente afetada. Sem o benefício, você pode ficar desprovido de recursos básicos, por exemplo, para tratamento médico, até para a sua subsistência. Portanto, não aceitar a negativa, buscar formas de reverter essa decisão do INSS é garantir dignidade e qualidade de vida. O INSS, ele sempre, geralmente, ele fornece uma justificativa para o indeferimento, que pode estar relacionada, por exemplo, a uma documentação insuficiente, a interpretação do perito que o segurado ainda tem a capacidade, mas não impede de trabalhar.
e o cumprimento de critérios exigidos, que mudam sempre. Esses critérios e normas não dependem de lei, é o próprio INSS que faz. Após tomar ciência desse motivo, você deve reunir toda a documentação necessária, laudos, exames, atestados que comprovem a sua condição de saúde e entrar aí, tentar agendar uma nova perícia para ter uma segunda opinião, recorrer administrativamente dentro do INSS, mas lembrando, isso de você recorrer no INSS não vai impedir de você também já entrar com processo judicial. Mas aí você pode me perguntar, mas eu entro com recurso no INSS e na Justiça ao mesmo tempo? Sim, você tem a oportunidade de apresentar novas provas, submeter a nova perícia dentro do próprio Poder Judiciário, que o juiz vai nomear um perito da sua confiança, e ali é diferente as perícias, tá? Costumam ser diferentes. Apesar que tem muita gente que me diz aqui nos comentários que os peritos judiciais também estão agindo da mesma maneira que o INSS, mas isso é um ou dois, tá? O judiciário, ele tem, em muitos casos, ele consegue reverter decisões do INSS, decisões injustas, e garantir o acesso desse segurado aos benefícios. Nos tribunais, os juízes analisam não só a documentação, laudos apresentados, mas também avaliações são feitas pelo INSS, podendo determinar, por exemplo, a idade, meio social, diversos outros critérios que no INSS não encontra. Além disso, a Justiça, ela pode ainda conceder o retroativo, que o segurado tinha direito a receber na data que ele entrou com o pedido do auxílio-doença ou qualquer outro benefício, e o INSS errou em negar esse benefício. É importante que durante esse tempo de espera de resolução judicial, você que ficou sem receber qualquer renda, se você tiver uma decisão favorável, o INSS tem que lhe pagar os retroativos. Nós já falamos questão de indenizações materiais, morais e estéticas também. Vale muito a pena você assistir nossos conteúdos. Por quê? Porque, por exemplo, uma avaliação errada de um perito que corta a única renda que você tem, que é o sustento da sua família, pagamento das suas contas, por exemplo, por causa desse encerramento indevido, você tem uma ordem de despejo, foi para a rua com a sua família. Quer dizer, olha aí, danos morais, danos materiais, você teve que dividir a sua família, uma parte na casa de um parente, numa casa de um amigo. Tudo isso é levado em consideração no momento das indenizações, tá? Então, você precisa, num caso como esse, fazer uma consulta com o advogado. Agora, veja bem, você tem que ter elementos que comprovem que isso aconteceu, tá, pessoal? Se você não quer pagar um advogado, existe a Defensoria Pública, que oferece aí assistência jurídica gratuita. O problema é você conseguir chegar até lá, né? Outro aspecto que deve ser considerado é a demora dos prazos judiciários, tá? Em algumas regiões, o acúmulo de processo e a falta de pessoal para atender a demanda é grande. Esses atrasos podem prolongar ainda mais a angústia do segurado, já que enfrenta dificuldades de viver sem renda. E o processo tem fases, não é tão fácil assim. A negativa de um benefício, ela tem um impacto profundo, não só na saúde do segurado, mas financeiramente também, na qualidade de vida, na saúde mental. O estresse causado pela incerteza de um futuro é somado aí com a própria incapacidade e vai agravar mais ainda o problema. Muitos segurados estão enfrentando situação de desamparo, de ansiedade, depressão, agravados pela sensação de injustiça, pela dificuldade de lidar com os problemas burocráticos do INSS e do Judiciário. Essa demora é terrível. O segurado, ele fica impossibilitado de trabalhar porque ele está pedindo um benefício de incapacidade na Justiça e não pode estar trabalhando. Se você está dizendo que você está incapaz para o trabalho, enquanto estiver em andamento o processo, você não pode trabalhar, porque senão você não está incapaz. Quer dizer, é uma sinuca de bico, para falar, né? O português bem claro, em que o segurado se encontra. Muitas vezes, depois que a decisão é favorável, que o INSS tem que pagar todos os atrasados, desde lá da época do primeiro indeferimento, muita gente chega nesse segurado, recebeu um dinheiro, pegou um dinheirão na mão, só que nunca lhe perguntam o quanto você sofreu enquanto esse processo está rodando na Justiça, né? É aquele negócio, as pessoas veem os tombos, as pingas que eu bebo, mas não vê os tombos que eu levo, né? Não estou falando de mim, porque eu não bebo, viu, pessoal? Eu estou falando que é um ditado antigo.
As pessoas olham a quantidade de pinga que o cara tomou, mas não vê quantos tombos ele levou depois, né? É um pouquinho para descontrair, né? Esses ditados antigos servem até hoje para muita coisa. Tá bom, meu amigo e minha amiga que estão chegando a primeira vez aqui no canal, fiquem sempre atentos aos nossos conteúdos. O INSS está parado, tá? Nós estamos tendo tanto problema no Brasil, tanto problema no país, em questão de economia, de tudo, que você mal ouve falar do INSS. As últimas notícias que nós tivemos aí de muita gente que está passando pelas perícias de pente fino, principalmente do auxílio doença, e o corte está sendo aí, assim, a rodo, tá? Estão cortando mesmo o benefício. O problema principal é você não ficar preocupado se você vai ou não perder o benefício. Deixe a sua documentação sempre arrumada. Se tiver problema no INSS, você vai precisar de documentação para entrar na justiça, tá? Se gostou do nosso vídeo, dá um like, não deixa aí de compartilhar com quem você conhece que possa estar no INSS e não tem essas informações. Você vai ajudar bastante. Outra dica legal: se inscreva no canal, ative o sininho para todas as notificações, para você receber sempre nossos novos conteúdos atualizados em primeira mão, tá bom? Você só tem a ganhar com isso. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, alegria. Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.